Olá, Espíritos de Luz. Daremos início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de 1864 do grande mestre Allan Kardec. O intuito desse trabalho é levar o conhecimento do Espiritismo ao maior número possível de pessoas. A leitura será dividida em partes de capítulos para que não fique muito prolongada e cansativa. Fizemos alterações em palavras com difícil entendimento para proporcionar maior compreensão de todos os conceitos que serão apresentados. Para dar início à nossa leitura, vamos pedir orientação aos espíritos que nos auxiliam para que possamos desfrutar do melhor entendimento desta obra. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que envie para nos auxiliar espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da farsa a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos maus, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faça que não tenham acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos que concordaram de vir instruir-nos, tornai-nos flexíveis aos vossos conselhos. Livrai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Faça que, pelos sentimentos que nos anima, possamos reconhecer a sua influência fortalecedora. Amém. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas serão reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para acabar com as trevas, confundir os orgulhosos e dar glória aos justos. As grandes vozes do céu repercutem como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes unificam. Nós vos convidamos a vós homens para o divino concerto. Tomai da lira, fazei harmonia com vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu: Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Introdução. Item 1. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. São elas: primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus mandamentos. E por último, o quinto, que é o ensino moral. As 4 primeiras têm sido assunto de polêmicas. A última, o ensino moral, porém, conservou-se indiscutível. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, bandeira sobre a qual todos podem colocar-se. Quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões doutrinárias. Aliás, se o discutissem, nele teriam as doutrinas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça.
e, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade posterior, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe anunciam a superioridade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram famosas. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem diminuir as consequências. A razão esta, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é indecifrável. A forma peculiar e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebido os conceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na essência das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para instrumento de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já foram escritos de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a antiga simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo já não passam de ditados, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos cuidadosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos fixarmos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite se recorra à classificação comum, em sendo oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos auxiliam. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são incompreensíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave do verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhes descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito dispõe de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela, podem todos absorver os meios de aderir com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes pertencem de modo especial.
graças às relações estabelecidas de agora em diante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente forçado a pô-la em prática, a conselho dos seus guias espirituais. As instruções que surgem dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Item 2. Autoridade da doutrina espírita e controle universal do ensino dos Espíritos. Se a doutrina fosse do ponto de vista puramente humana, não ofereceria por garantia senão as luzes daquele que a houvesse imaginado. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar coerentemente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora forçoso acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria adeptos, mas nunca chegaria a incorporar todo o mundo. Você está gostando da leitura? Gostaria de ver mais leituras como esta? Gostaria de nos ajudar? Então deixe o seu like para esse vídeo ser levado para mais pessoas. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.